de hoje é justamente falando sobre como desenvolver as nossas crianças com autismo dentro de casa. Eu irei falar 3 dicas que funcionam. Eu, como mãe atípica, vou falar um pouquinho como foi para desenvolver o meu filho dentro de casa, que tipo de dicas que eu vou falar para vocês, são dicas que eu faço com meu filho. Então, esse vídeo de hoje é sobre isso, sobre acolhimento e informação. Vamos lá? Então, a primeira dica é: organize o espaço. Uma casa adaptada é uma casa que acolhe. Então, para os nossos filhos com autismo, isso vai ser um benefício para ele, porque o ambiente vai ser previsível e organizado. Então, a primeira dica é: crie um cantinho para os nossos filhos. Um cantinho específico para ele brincar, para ele descansar e para ele também fazer atividades sensoriais, que é muito importante. Outra dica é: use caixas transparentes, etiquetas, imagens, porque assim ele vai separar os brinquedos por categorias, entende? Isso vai ajudar bastante em relação a diminuir, sobre reduzir a ansiedade, né? Diminuir a ansiedade e reduzir a ansiedade. E vale lembrar que menos é mais para os nossos filhos. Porque para a gente evitar o excesso, né? O excesso de estímulos visuais e também sonoros, caso tenha muito barulho. Então, trazer um cantinho específico aquele horário em relação a brincar, descansar e também fazer atividades sensoriais é muito importante. Dica número 2: seja o guardião dos brinquedos. Como assim seja o guardião dos brinquedos? Pode parecer estranho no começo, em relação fazer essa estratégia, né, que é bastante poderosa. Mas, em vez de deixar os brinquedos assim livres o tempo todo, o que a gente pode fazer? A gente pode escolher ser o guardião desse brinquedo para que ele possa pedir o brinquedo para nós. Então, isso vai estimular a criança a pedir. Então, vai estimular a criança a ter interação social com a gente, vai estimular a comunicação verbal e também a alternativa, que é a parte de apontar. Então, isso é muito bom, essa segunda dica que a gente pode trabalhar justamente sobre os brinquedos. Então, você também pode fazer o quê? A gente pode brincar, você se torna, você dá o caminho, na verdade, para ela, para brincar, para ter aquela brincadeira. A criança vai começar e você vai sendo conduzida pela criança. Isso vai criar uma oportunidade muito grande para ter uma conexão, um afeto e um desenvolvimento. Então, a gente pode fazer isso, a gente pode estimular, guardando, né, o brinquedo e deixando a criança pedir para nós. E aí, quando for na hora da brincadeira, a gente vai deixar a criança conduzir. E essa forma que a criança vai conduzir, a gente vai brincando com ela e nós vamos trabalhando isso, trazendo a conexão, o afeto. Então é muito importante. A terceira dica, e-book com muita informação, com muita prática, sabe, que você pode adaptar com o seu filho. E esse e-book, o assunto é como mudar o comportamento agressivo e com rigidez dos nossos filhos com autismo. Esse e-book eu fiz com muito carinho, eu fiz de acordo com o que eu tenho, acho que eu tenho de conhecimento, o meu dia a dia, como é que eu fiz com o meu filho, que fez com que ele melhorasse esse comportamento agressivo, com rigidez. Eu tive que mudar bastante coisa na minha vida. E esse e-book, eu espero que ajude vocês, mães, cuidadores, tá? Porque é isso que a gente quer melhorar, a gente quer que os nossos filhos tenham um comportamento que com o tempo a gente vai ver que, nossa, meu filho mudou, meu filho, ele tirou esse comportamento agressivo, esse comportamento com rigidez, e você vê que tá fazendo diferença tudo que a gente está fazendo por ele. A gente está vendo que a gente está trazendo, mostrando, adaptando para eles ter autonomia. Então, o meu e-book é justamente isso. Foi como eu fiz com meu filho, que ele tinha esses comportamentos agressivos com rigidez. E eu espero que vocês comprem esse e-book. Esse e-book está muito, muito barato, está R$ 7. Tá bom? E eu vou deixar no link da descrição esse e-book. E vamos voltar para as dicas, que é muito importante e esclarecedor para desenvolver os nossos filhos. Incentive a flexibilidade. A terceira dica é: sabemos que a rigidez da criança com autismo é desafiador. Então, por isso, pequenas mudanças, por exemplo, de rotinas e brincadeiras vão ajudar bastante em relação a trabalhar essa flexibilidade. Então, trocar o carrinho, o brinquedo, convidar a criança a usar
o brinquedo, né, o objeto que ele gosta de uma maneira diferente. Isso já é um estímulo, sabe? Você está adaptando para que ele mude, ter essa flexibilidade de mudanças. Então, a forma que ele brincava, a criança, e você trazendo uma conexão, um afeto, aí você pode brincar dessa maneira, trocar a ordem, como carrinho, como a forma que ele brinca, trocar o brinquedo do carrinho, convidar a criança a usar os objetos de forma diferente. Então, você vai trazendo essa flexibilidade com essa mudança. Um carrinho pode virar um barco ou um avião, sabe? Ou um macaco, eu não sei como é que você vai brincar com seu filho, mas você pode fazer isso, né? Eu tô dando um exemplo para vocês, é fazer com os filhos de vocês. Então, vocês podem fazer isso, fazer, por exemplo, o carrinho virar um barco ou um avião, ou sei lá, algum tipo de coisa que você imaginar na sua cabeça que você quer brincar, mudar e adaptar. Então você pode fazer isso, né? Uma alternativa leve, sabe? Seja paciente com os nossos filhos. Tenha um tom de voz de brincar, um tom de voz leve, um tom de voz afetivo para ele se adaptar, para tirar essa rigidez. Então a gente tem que ter um tom de quem convida para brincar. Vamos brincar? Ah, eu tenho uma ideia, a gente pode brincar que o carrinho virou um avião. Nossa, o avião tá lá no alto e as pessoas estão olhando a cidade, sabe? Você pode inventar alguma coisa, então tem que ter toda aquela forma de como você vai brincar, de como você vai desenvolver o seu filho. Então é uma dessas dicas que eu trouxe para vocês. Então essas 3 dicas parecem simples, mas com consistência e elas podem fazer sim grande diferença, tá? Organizar o espaço, sabe? Brincar com os brinquedos, incentivar, ser flexível, são que faça com que você estimule e desenvolva e fortalece bastante os laços que a gente quer ter com os nossos filhos. E essas foram as 3 dicas que com certeza vai ajudar vocês a desenvolver os filhos de vocês, a incentivar os filhos de vocês, a ter flexibilidade para eles, que é muito importante, sabe? Estimular. E esse conteúdo vai te ajudar bastante. Espero que você pegue todo esse conhecimento, toda essa informação e construa uma adaptação para os filhos de vocês. Compartilha com outras mães sobre esse vídeo, tá bom? Compartilha com outras mães atípicas que talvez é isso que elas precisam, de encorajamento, de estímulo, de conteúdo. Essas 3 dicas é sobre como eu trabalho com meu filho, que pode também ajudar vocês aí que estão me assistindo, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Me ajude, compartilha, comenta, deixe os comentários, se inscreva no meu canal.